nome de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2013. Peço ao vereador Adilson Kilper que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Inclina os céus lá em cima, e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a justiça, porque é o próprio Deus que julga. Obrigado, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 29ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de setembro de 2013. Ata da 29ª sessão ordinária da 13ª legislatura da primeira sessão legislativa, realizada no dia 9 de setembro de 2013. Às 19 horas, na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Adilson Kilper, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Diomar Sadlowski, Eusenir Becker, Johnny Mário Machado, Raimundo Valdres, Valmir Saquete e Veroni Alves. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 28ª sessão ordinária do exercício de 2013. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que, sem observação, foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei complementar de número 08/2013, que altera a redação da lei complementar 01/2009, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira do Ministério Público Municipal. Quarto, apresentação do projeto de lei de número 068/2013, que dispõe sobre a organização da assistência social e institui o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Arroio do Campo e dá outras providências. Quinto, apresentação do projeto de lei de número 070/2013, que dispõe sobre a identificação explícita e visual dos veículos, carros, caminhões e tratores que prestem serviços a órgãos da administração pública direta e indireta no município de Arroio do Campo e dá outras providências. Sexto, apresentação do projeto de lei de número 071/2013, que altera o número de vagas no cargo de psicólogo da lei de número 1570/2007. Sétimo, apresentação do projeto de lei de número 072/2013, que abre crédito adicional suplementar através da anulação de dotações do orçamento vigente do município e dá outras providências. Oitavo, apresentação do projeto de lei de número 073/2013, que dispõe sobre alterações do PPA, LDO e LUA e dá outras providências. Nono, reapresentação do projeto de resolução de número 02/2013, que altera a redação do artigo 94, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Arroio do Campo e estabelece outras providências. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto de resolução de número 02/2013 em segunda discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores, o senhor vereador Alexandre Lozzi. Em seguida, o senhor presidente colocou a mesma em segunda votação, sendo esta aprovada por unanimidade. Décimo, leitura das correspondências recebidas. 11º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei complementar de número 08/2013 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Veroni Alves, Antônio Carlos Contesini, Johnny Mário Machado. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo esse aprovado por unanimidade. 12º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 068/2013 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Antônio Carlos Contesini e Alexandre Lozzi. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. 13º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 070/2013 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Johnny Mário Machado e Eusenir Becker. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade.
14. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 071/2013 em primeira discussão. Fez uso da palavra o senhor vereador Adilson Kilka, que pediu vistas ao referido projeto, sendo o pedido aceito pelo presidente da Câmara. 15. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 072/2013 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Johnny Mari Machado e Alexandre Loz. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. 16. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 063/2013 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Antônio Carlos Contesini e Veroni Alves. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. 17. Requerimento verbal realizado pelo senhor vereador Antônio Carlos Contesini, que fez a sugestão de colocar seu projeto de lei de número 068/2013, 070/2013, 072/2013 e 073/2013 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em votação única, sendo este aprovado por unanimidade. 18º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 068/2013 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 19º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 070/2013 em segunda e última discussão. Fez uso da palavra o vereador Johnny Mari Machado. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 20º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 072/2013 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 21º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 073/2013 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 22º. Palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Johnny Mari Machado, Raimundo Valdres, Adilson Kilka, Veroni Alves, Antônio Carlos Contesini e Alexandre Loz. Nada mais tendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravada em CD na Secretaria desta Casa Legislativa e está disponibilizado no site da Câmara Municipal. Coloca a ata em discussão única. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao secretário que faça a reapresentação do projeto de lei complementar de número 08/2013. Projeto de lei complementar de número 08 de 20 de agosto de 2013. Altera a redação da lei complementar de número 01/2009, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. Peço ao secretário que faça a reapresentação do projeto de lei de número 071/2013. Projeto de lei de número 071 de 6 de setembro de 2013. Altera o número de vaga no cargo de psicólogo da lei de número 1570/2007. Peço ao secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 056/2013. Projeto de lei de número 056 de 5 de agosto de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover leilão para alienar bens móveis municipais. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover leilão público para alienar bens considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção e improdutivos para uso permanente no serviço público, além das sucatas de equipamentos e máquinas inservíveis para o atendimento das ações programáticas da municipalidade, conforme a relação abaixo. Primeiro, uma retroescavadeira NF 750, ano 2004, patrimônio 2295, avaliada no valor de R$40 mil. Segundo, uma motoniveladora CAT 120B Caterpillar, patrimônio 2293, avaliado no valor de R$60 mil. Terceiro, um automóvel Fiat Uno Mille EP, ano 95-96, cor branca, patrimônio 2341, avaliado no valor de R$2 mil. Quarto, um automóvel caminhonete, carroceria aberta, Ford Courier 1.6L, cor branca, gasolina, ano 2000, placa IJP 2758, código Renavan 741560-489, placa patrimônio 2929, avaliado no valor de R$2 mil. Quinto, um reboque de rolo compactador Miller com motor diesel RV 52 litros, avaliado no valor de R$1.000. Sexto, 3 portas de ferro de 2,10 metros de altura por 2 metros de largura, avaliado no valor de R$100. Sétimo, sucata de lata utilizada como gabinete odontológico, não contendo nenhum equipamento nem vidros, medindo cerca de 1,5 metro de largura por 2 metros de comprimento, avaliado no valor de R$300. Artigo 2º. Os bens acima relacionados foram avaliados e especificados por comissão especial criada para tal finalidade. Artigo 3º. Fica autorizada a contratação de leiloeiro oficial para o fiel cumprimento da presente lei. Artigo 4º. Para as despesas decorrentes da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a transferir ou suplementar dotações orçamentárias, bem como a abrir crédito especial. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 5 de agosto de 2013. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal. José Nair Hermes, Secretário de Administração e Finanças. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 056 de 2013. Desculpa, peço ao secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 075 de 2013. Projeto de lei de número 075 de 11 de setembro de 2013. Autoriza o parcelamento de débitos da Prefeitura com o Alto Posto Fontanive Limitada. O povo de Rio do Campo, por seus representantes, aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de débitos do exercício anterior e ajustes de parcelamento em 4 parcelas de seus débitos com o Alto Posto Fontanive Limitada. Artigo 2º. Os débitos devidos nesta data são de R$ 12.755,50, acrescidos dos encargos devidos por lei. Artigo 3º. Os recursos para a implementação desta lei são consignados no orçamento anual do município. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 11 de setembro de 2013. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal. José Nair Hermes, Secretário de Administração e Finanças. Peço ao secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 076 de 2013. Projeto de lei de número 076, 18 de setembro de 2013. Declara de utilidade pública a Associação de Agricultores e Pecuaristas da localidade de Tamanduá. Antônio Carlos Contesini, vereador desta Casa Legislativa, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º.
Fica declarada de utilidade pública a Associação de Agricultores e Pecuaristas da localidade de Tamanduá, devidamente constituída e formalizada, possuindo diretoria legalmente instituída e inscrita no CNPJ sob o número 18.809.737/0001, dígito 15, com sede na Estrada Geral Tamanduá, sem número, município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina. Artigo 2º. Para tanto, a Associação de Agricultores e Pecuaristas da localidade de Tamanduá está constituída de forma em que se obedeça a todos os requisitos e trâmites legais, conforme documentos anexos que passam a fazer parte integrante desta lei. Artigo 3º. A Associação de Agricultores e Pecuaristas da localidade de Tamanduá, conforme termo constante em estatuto, tem por finalidade: 1. A realização de ações conjugadas de apoio aos associados, objetivando o desenvolvimento e incremento da produção agrícola e pecuária. 2. Servir como órgão de representação junto à organização já existentes. 3. Apoiar e estimular o ensino, a pesquisa, a extensão e os trabalhos técnicos e científicos de interesse da agricultura e pecuária. 4. Incentivar o cooperativismo nas atividades da agricultura e pecuária, visando o estímulo da produção e o controle da comercialização pelos próprios agricultores e pecuaristas. 5. Promover o encontro dos associados. Artigo 4º. A Associação de Agricultores e Pecuaristas da localidade de Tamanduá não poderá possuir fins lucrativos. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2013. Antônio Carlos Contesini, vereador. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 77 de 2013. Projeto de lei de número 077, 20 de setembro de 2013. Abre crédito adicional suplementar através da anulação de dotações do orçamento vigente do município e da outras providências. Rodrigo Praz, prefeito municipal de Rio do Campo, usando de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício crédito para as seguintes dotações orçamentárias: 02 Poder Executivo Municipal, 02.01 Gabinete do Prefeito, 3.3.90 Aplicações Diretas R$ 1.500, 06 Secretaria de Educação, 06.01 Divisão de Ensino Infantil, 105 3.3.90 Aplicações Diretas R$ 5.000, 06.02 Divisão de Educação Básica, 140 3.3.90 Aplicações Diretas R$ 3.000, 137 3.1.91 Aplicações Diretas R$ 2.000 e 136 3.1.90 Aplicações Diretas R$ 15.000, 0605 Divisão do Ensino Superior, 168 3.3.90 Aplicações Diretas R$ 3.000. 11. Fundo de Saúde, 11.01 Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional, 40 3.3.90 Aplicações Diretas R$ 2.000, 21 3.3.90 Aplicações Diretas R$ 4.000. Total da suplementação R$ 35.500. Artigo 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e ou total das seguintes dotações orçamentárias: 05 Secretaria de Serviços Urbanos, 0501 Setor de Serviços Públicos, 52 4.4.90 Aplicações Diretas R$ 500. (06) Secretaria de Educação, 06.02 Divisão de Educação Básica, 125 3.1.91 Aplicações Diretas R$ 2.000, 119 3.3.90 Aplicações Diretas R$ 5.000, 122 3.1.90 Aplicações Diretas R$ 15.000, 112 4.4.90 Aplicações Diretas R$ 3.000. 09 Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, 0901 Coordenadoria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, 213 3.3.90 Aplicações Diretas R$ 4.000. 11 Fundo de Saúde,
11.01, Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional. 34, 4.4.90, aplicações diretas R$ 500. 79, 3.3.93, aplicações diretas R$ 5.000. E 61, 3.3.90, aplicações diretas R$ 500. Total de anulação R$ 35.500. Artigo 3º. A lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal. Josenair Hermes, Secretário de Administração e Finanças. Para o senhor secretário que faça a apresentação da indicação do número 042/2013. Indicação de número 042/2013, 17 de setembro de 2013. Ao excelentíssimo senhor Alexandre Loz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica o Poder Executivo que seja realizado o patrulhamento e o cascalhamento de vários pontos críticos na estrada geral da localidade de Serrinha, em Cano, em Caninha e todas desse município. Justificativa. É razoável diferir-se ao pedido acima exposto, vez que as estradas dessas localidades são utilizadas por muitos moradores e sua atual situação tem dificultado o ir e vir cotidiano dos que ali residem. O transporte escolar e o escoamento da produção agrícola também têm sido dificultados em virtude da má condição que se encontra essas estradas. Visto que houve períodos chuvosos intensos e a falta de manutenção, vários trechos encontram-se em estado precário. A situação é tão crítica que os motociclistas têm imensas dificuldades em trafegar nessa estrada. A situação está perigosa, inclusive para o ônibus escolar, visto que o trecho está muito escorregadio, portanto, a necessidade de manutenção desses trechos são urgentes e de extrema importância. Ante ao exposto, é sensato que se atenda ao pleito da presente indicação, uma vez que se termo assente na legislação municipal e responsabilidade que tem o Executivo de manter adequadas as circunstâncias de acessibilidade. É dispositivo legal e deveras direito do cidadão. Palmir Saquete, vereador. Coloca a indicação do número 042/2013 em discussão única. Vereador Valmir. Eu fiz essa indicação porque fui cobrado pelos moradores há vários dias. E também o tempo com essa chuva, né, fica complicado, principalmente para aquele pessoal que trabalha na praça, que vem de moto e quando está chovendo agora está complicado, que está liso a estrada. E o Luiz Novo que está reclamando quando chove, também o ônibus não sobe em 2 pontos, lá no Zeca Licma e no Tite Laurindo lá. E é complicado, eu queria que eles dessem uma olhada lá, é isso. Continua a indicação, discussão. Vereador Johnny. Eu sou companheiro vereador Saquete, porque eu também trabalho ali na PAI, lá também é rota de eu buscar aluno. Então chega a ser esdrúxulo, né, Osmar, que estão fazendo com a família Tertulino. Então lá tem 2 moças lá que são frequentadoras da PAI e tem mais umas crianças. E aquela estrada realmente ela está intransitável, uma estrada carroçável, porque a dificuldade do transporte escolar lá, ela mesmo está reduzindo. Agora está chovendo, mas se perdeu um monte de oportunidade de ter feito aquelas obras ali, né? Aqui onde antigamente caiu aquele carro do instrutor em 76 que o cara veio falecer, tem mais ou menos 80 metros ali que se alguém deslizar que não conhecer, vai se acabar naquele peral. Então um serviço bem perto, ironicamente não está a 2.000 metros da pedreira, onde se vazou pedra já para todos os cantos do município nessa administração, mas ali por ser pertinho da sede, sei lá se é por causa do vereador Saquete mora lá, aquela comunidade realmente ela está no descaso. Então o único pedido que nós fizemos aqui, então já fica até o agradecimento ao prefeito e ao secretário Roberto Leite. Então foi patrolado lá a descida lá onde mora a família Ames, lá no buraco do Espanhol. Então aquela patrolada ali foi feita. Mas enfim, com a comunidade inteira lá, e os que visitam, os que vão para lá, está todo mundo padecendo. Então que seja caminhado como também uma prioridade para os primeiros dias de sol que vier aí fazer esse serviço aí para a comunidade e para todo mundo. Obrigado.
Continua em discussão. Então, realmente, essa chuvarada está ficando complicada, né? Acho que não é só a Satifa, né, vereador Saquete e Johnny. Acho que é o município inteiro. Eu tive na conferência municipal falando com o Valdeci Fez, de Santa Terezinha, o prefeito. Eles têm 5 patrolas, diz que ele aproveitou aqueles 5 dias de sol e colocou todas as patrolas para trabalhar. Isso foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Então, realmente, acho que a gente tem que estar vendo se esse plano está encalhando, né, Saquete? E está fazendo um solado para não encalhar, né? E esperar realmente endireitar esse tempo. O Saquete é patroleiro, ele sabe como é que funciona a estrada, se mexer com 2, 3 dias de sol ali, aquela sola em cima está seca, mas por baixo está tudo molhado, né? Mas com certeza, acho que o vereador está reivindicando, acho que é um pedido da comunidade, com certeza tem que ser entendido. Coloco a indicação do número 042/2013 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao secretário que faça a apresentação da indicação do número 043/2013. Indicação de número 043/2013, 18 de setembro de 2013. Ao excelentíssimo senhor Alexandre Lozzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Campo de Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que seja efetuada a recuperação do bueiro na subida da Capela São Sebastião, na rua João Garlins, sem número, Taialzinho, Rio do Campo, que seja realizado o patrulhamento e o cascalhamento no pátio da Capela São Sebastião. Indica ainda que seja efetuado o patrulhamento e o cascalhamento na estrada da Gruta de Alto Taialzinho, Rio do Campo, Santa Catarina. Justificativa. É razoável deferir-se aos pedidos assim expostos, vez que o bueiro está quebrado e entupido. O pátio da referida capela também precisa de reparos. Um bom patrulhamento e cascalhamento já solucionarão o problema. Com relação à gruta na localidade do Alto Taialzinho, é necessário também que seja efetuado o patrulhamento e o cascalhamento no acesso à gruta, que anualmente no dia 12 de outubro recebe muitas visitas de fiéis. Ante ao exposto, é sensato que se atenda o pleito na presente indicação, pois é dispositivo legal e deveras direito do cidadão. Adilson Kilka, vereador. Coloca a indicação do número 043/2013 em discussão única. Vereador Adilson. Fiz essa indicação, eu acho, até ontem teve a reunião na Antônio, acho que quem passou ali pela subida da frente da igreja, nota está entupido ou quebrado aquele bueiro, né? Tem uma grande poça d'água ali. E a recuperação dos 2 acessos ali da igreja, e onde até vai para o ginásio, ali tem jalos bem fundo. E até precisando de um cascalho, né? Não digo uma pedra-ferro ali, porque é meio complicado assim, né? Uma pedra-ferro mais um cascalho, seria de bom tamanho, né? E quanto à gruta do Alto Taialzinho, lá Nossa Senhora Aparecida, todo ano, os últimos anos pelo menos, foi ano de chuva, e é difícil o acesso lá para os fiéis que vão lá fazer suas orações, pagar suas promessas, né? É bastante gente que frequenta aquela gruta lá nesse dia. E tem uns pedaços críticos lá, né? Precisaria também, talvez, 1 ou 2 caçambadas de pedra e uma patrulhadinha para ter um acesso mais fácil para esses fiéis estar chegando lá e fazendo suas orações. Seria isso. Continua a discussão. Coloca a indicação do número 043/2013 em votação. Para quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao secretário que faça a apresentação, que faça a leitura das correspondências recebidas. Rio do Sul, 12 de setembro de 2003. Edital de convocação. Dimas Evaldo Becker convoca para o dia 28 de setembro, tendo como local a Associação Adriresh, situada na Rua Duque de Caxias, centro, no município de Braço Trombudo, com início marcado para as 9 horas, em primeira convocação, com presença de 50% mais associado, ou 30 minutos após, em segunda convocação, com qualquer número de associados, para apreciar e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.
9h30, abertura da Assembleia. 9h45, apresentação e deliberação de moções. 10 horas, palestra, atuação da MAVE, consórcio da MAVE e projeto de destinação de resíduos sólidos dos municípios do Alto Vale, com o secretário executivo da MAVE, senhor Agostinho Senen. 11h30, mesa redonda com o assessor jurídico da UCAV, Macionei Rangel. 11h50, palavra livre. 12 horas, encerramento e almoço. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei complementar de número 08 de 2013 em segunda discussão. Vereador Guarani. Esse projeto já foi semana passada, em primeira votação, também já discutimos na sala das comissões. É um projeto que altera a lei complementar do Magistério Público, plano de carreira do Magistério, onde no seu artigo 5º, professor nomeado com carga horária de 30 horas, ele não poderia fazer alteração para 40 horas. E a gente sabe que nós temos professores que trabalham na educação infantil com 30 horas, então fica inviável eles 30 horas, vão trabalhar meio período, e o outro meio período vai ser outro professor que vai estar assumindo essa turma, então ficava inviável. Então alteramos o artigo que quem tem 30 horas também pode alterar para 40. E no artigo 27, artigo 64, também foi colocado que o professor, no artigo 64, o professor, na verdade, que assume um cargo de direção, ele estava recebendo a gratificação de regência de classe, e perante a lei ele não pode receber, e a gratificação era muito pequena, então era inviável ele estar recebendo. Então a gente regularizou isso, ele aumentou um pouco a gratificação para ele não estar recebendo a regência de classe, até porque a regência de classe é uso exclusivo de quem está regente de classe. Então o diretor, ele saindo para assumir, ou um professor saindo para assumir uma direção, ele tinha um prejuízo muito grande no seu plano no seu pagamento, porque ele perdia toda a regência de classe e ganhava apenas uma gratificação. Assim a gente está regularizando também essa parte. E o outro artigo é quanto a questão de professores que tinham feito a sua pós, já antes de ter ingressado no magistério, eles não poderiam acessar, porque tinha uma lei que dizia que só era possível acessar se feita após ter ingresso na questão no seu estágio, ter ingressado após a efetivação. Então a gente alterou também para que todo professor que tenha pós-graduação então possa acessar também esse plano de carreira. Coloca o projeto de lei complementar de número 08/2013 em segunda votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei de número 071 de 2013 em primeira discussão. Então esse projeto 71, ele altera o número de vagas para o cargo de psicólogo, Então esse é um programa que o município fez o convênio no ano de 2011, 2011, o PAF, onde ele vem o recurso para estar contratando uma psicóloga, um assistente social e 2 vagas no ensino médico. Então é um programa que o município aderiu, ele estava vindo recurso no valor de R$4.500 por mês, só que não tinha sido contratado ainda esse profissional. Então, agora tiveram a auditoria, e o pessoal deu 30 dias para estar fazendo a contratação, 60 dias, para estar fazendo a contratação então, da psicóloga. Coloca
ao projeto de lei de 71 de 2013 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 056 de 2013 em primeira discussão. Vereador Antônio Carlos. Eu sou a favor desse projeto 56, porque vejo que tem que fazer leilão dessa máquina, porque eu tenho um pouco de conhecimento, eu sei como é que funciona. Essas máquinas, quando chega a certo ponto, se reforma, mas com pouco tempo de trabalho, com certeza vira incomodado de volta. Então acho que o município tem vários projetos aí, está adquirindo várias máquinas novas, veio essa REP, está vindo mais uma patrola, veio mais 2 caminhões na caçamba, né, trocado. Então acho que está na hora de fazer leilão dessas máquinas que está muito usada, já muito velha, e com certeza esse recurso não pode se gastar também em outros setores, né, tem que investir em investimento. Então eu acho que se nós adiantar aprovando esse projeto, fazendo esse leilão, que é um pouco demorado, para quando chegar, talvez ano que vem, no início do ano que vem, a prefeitura tendo esse recurso em mão, com esse maquinário novo que está vindo, a gente possa fazer um trabalho, né, melhor, possa estar atendendo melhor as estradas, a agricultura. Então eu vejo que é de grande importância esse leilão, é necessário, porque nós com 2 patrolas novas e mais uma patrola usada, que no meu ponto de vista tem que se colocar para trabalhar na agricultura, que com 2 patrolas novas, só para o município acho que é de bom tamanho. Então eu vejo que é de grande importância, né, se relevar essas máquinas, só que às vezes, pelo que estou vendo o valor aqui, não sei se de repente vai ter a lance nesse valor, mas aí também se pode baixar, né, com certeza. Mas eu acho que tem carro ali que está muito sucatado, não adianta deixar ali para ficar trancando e ocupando espaço. Eu acho que está na hora de se fazer, e gostaria que todos os colegas pensassem assim e que nós fizéssemos quanto antes, para quando se chegar lá no início do ano já estar resolvido esse assunto. Seria isso, obrigado. Continua a discussão. Vereador Johnny. Eu não concordo com o vereador Alemão. Já desde lá já me declaro contra esse leilão público. Primeiro, que a reta escavadeira ela nem vale 40 mil mesmo, Alemão. Ela é um enxerto, mas essa reta, enquanto tem uma que está no descaso aí pelas oficinas, que já faz 6 meses que fundiu o motor, está sendo essa aí que está fazendo os pequenos e até grandes serviços. Então eu não vejo necessidade, para mim não é o momento de vender essa reta. Primeiro se conquista, depois se vende. O mesmo eu digo da patrola, as outras coisas que tem aí, essa correia, esses outros bens ali, até sou companheiro. Agora não admito que se venda uma patrola que foi falado que seria cedida para serviço, especialmente para a agricultura. Então teria sim, que nem nós debatemos nas comissões, terreno que a patrola não entraria por causa dos bueiros ser fraco, mas teria muitos que ela teria como fazer um trabalho cedido para a agricultura para não ter entraves na lei. Então eu não sou favorável, por causa que primeiro se conquista e depois se vende. Então se constrói uma marca, depois se vende as coisas que realmente possam não estar mais sendo utilizadas. Mas as 2 máquinas aqui são o que estão aguentando os andamentos do serviço no município. Portanto, eu sou contrário e também peço à bancada do PSD e o vereador Adilson que seja contrário, e os outros vereadores pensem se realmente é momento de venda, né? Então essa retro está sendo uma boa ferramenta de trabalho e essa patrola não é diferente. Então que primeiro reforme aquela que está lá fundida, espere chegar a patrola nova, daí depois a gente poderia conversar. Então eu peço até que vocês reprovem esse processo de venda aí. Continua a discussão. Vereador Veroni. Também sou favorável ao projeto. A gente sabe que o maquinário, quando tem um certo tempo de uso, ele começa a dar desgaste, e a recuperação, a manutenção, às vezes é mais cara do que
o próprio financiamento, pagar o financiamento de um novo. E para a gente sabe que cada um de vocês também, quando vai comprar, para a gente adquirir, a gente tem que ter o recurso. Então, primeiro a gente tem que ter o recurso para poder adquirir. Não tem como adquirir para depois arrumar o recurso. E o leilão, né, esse dinheiro que é adquirido através do leilão, é exclusivamente para adquirir bens novos, o financiamento de um bem novo. Então, foi feito estudos, né, só com o custo de manutenção desse maquinário velho, é possível pagar as prestações, né, de uma reto nova, de uma patrola, como a gente está tentando adquirir. A gente tem aí 800 mil reais que vieram para a prefeitura a juros zero, então para a gente estar podendo financiar, e esse dinheiro também vai estar ajudando para estar adquirindo esses bens novos. Então a gente tem que estar arrecadando mais dinheiro para poder financiar um novo, e cada um de vocês sabe que um maquinário novo é só colocar ele em uso, né? Não vai dar dor de cabeça para quem está administrando e não vai dar custo também. Então nós vamos estar adquirindo dinheiro para adquirir um novo. E se nós ficar com esse velho, vamos estar gastando para manutenção e daqui a pouco vai estar indo nas propriedades ou mesmo fazendo o serviço e acaba às vezes ter que parar o serviço, ter que levar para um conserto de novo porque quebra. Então acho que a gente tem que avaliar a situação, e acho que foi avaliada por mecânicos, por uma comissão, e foi entendido que elas não estão, né, em condições, ou a substituição de uma nova é mais lucro do que manter essa recuperando. E peço para meus colegas que avaliem, né, o que é melhor para o município nessa situação. Continua a discussão. Vereador Raimundo. Eu vou pedir desculpa que eu estou um pouco mal da minha garganta, mas eu já fui contra a venda dessa patrola e dessa reto nas comissões outro dia, né? Esses outros bens que está especificado aqui junto com o projeto, eu até concordaria que fosse leiloado, mas eu acho que essa reto ainda está dando o serviço, e a patrola também não seria muito difícil, com a dificuldade que nós temos hoje com as nossas estradas de serviço. Eu também acho que esperaria para quando viesse esses outros materiais novos, que nós nem sabe se vai vir, né? Então daqui a pouco nós vamos ficar sem essas e vamos ficar sem talvez essas novas que vão vir. Então eu vou ser contra o projeto, não totalmente, porque essas outras sucatas velhas até concordo que seja leiloado, mas essa patrola e essa reta escavadeira ali, eu sou contra o projeto. Continua a discussão. Vereador Tilson. Também sou contra esse projeto devido a esses dois fatores da patrola e da reta, porque como o vereador Diano falou, que está quebrando o galho atualmente agora, né? E dinheiro para dar de contrapartida, sei lá, para essa patrola nova que vem, eu acho que teria que ser armado de outra forma. E também penso que essa patrola poderia ser uma maneira de ajeitar ela como para trabalhar atrás das propriedades para os colonos, né? Deve existir alguma maneira que possa a prefeitura, a gente está fazendo, para que essa patrola possa trabalhar para os colonos atrás, arrumando as estradas de roça. Então essa patrola serviria sim muito para esse tipo de coisa. Continua a discussão. Vereador Diomar. Eu sou favorável a esse projeto aí, o 56, com certeza. Até mesmo os vereadores falavam que a reto era uma cobra de vidro, que onde botava quebrava. Hoje estão querendo que a reto continue no nosso município, não vejo porquê. E sobre a patrola nova, companheira Deus, juro zero não precisa dar contrapartida, é um financiamento. Então com certeza que vai vir esse maquinário novo aí, e esses sucata, velho, essas coisas que nós vamos vender, com certeza é outro recurso que nós vamos poder só continuar nesses mesmas forças aí. Por isso que eu sou favorável a esse projeto aí, 56. Continua a discussão. Vereador Vermelho. Eu também sou favorável a esse projeto, porque está reformando essas coisas muito velhas, eu acho que não compensa, como foi feito o projeto para ter esses maquinários novos, para
porque está investindo nesses maquinários velhos, né? Então, talvez favorável que nem o Adilson, né? Vai trabalhar para trás das propriedades do agricultor, mas com 2 patroas novas eu calculo que é o suficiente para atender a população do campo. E a gente sucata ali também não vai adiantar mais para muita coisa. O negócio é vender, investir, mas investir em coisa nova. É isso. Continua em discussão. Vereador Antônio Carlos. Só uma oração do presidente. Assim, eu acho que o valor arrecadado nessas máquinas, a gente trabalhou com o Rodrigo, acho que o vereador sabe, né? Então, a patroa, na verdade, ela está vindo sem custo para o município, né? Do governo federal. E está garantida a patroa, isso está garantido. Até este ano ela chega ainda. Então, por causa disso também eu fiz aquele comentário. Então, acho que se a minha vez vai atrasar 30 dias, se não puder adiantar 30 dias, ela vai lá na frente. E outra, o recurso que vai se ganhar com esse dinheiro, com certeza que o Rodrigo está querendo adquirir uma PC nova para o município, e eu também sou a favor, porque essa PC, quando foi comprada, ela já era uma PC usada, já foi reformada, e se tornar reformar ela, a parte rodante, pino, essas coisas, vocês sabem como é que funciona a máquina. Então eu vejo que nós precisamos de uma PC nova, uma máquina forte, uma máquina que possa dar rendimento de trabalho. Eu vejo que só vai somar. Eu sei que vocês, os vereadores, são oposição, vocês têm que fazer a parte de vocês, mas que tenho certeza que essa reta vai vir, e também tenho certeza que nós temos que adquirir uma PC, para nós termos um campo melhor. Se bem que tem um monte de estrada para fazer, mas não adianta nós ficar aqui daqui a pouco com 4 patrolas, se de repente não tem recurso para tocar o município. Acho que se tiver 3 patrolas, 2 novas para trabalhar para a prefeitura e uma usada, reformada, para trabalhar para o agricultor, aquilo que o Diano falou, que nós falamos por causa de ponte, a questão é ter a máquina mais leve, mais fácil de trabalhar. Então, para se trabalhar para a agricultura, essa outra patroa que ficou aí, que é um pouco mais velha, ela dá para fazer um bom serviço para a agricultura. Eu vejo que não estou equivocado e estou com razão de defender esse projeto, meu ponto de vista, e respeito a opinião de vocês. Bom, a respeito desse projeto, ele é um projeto que nós temos que lembrar que o valor da venda dessas mercadorias ele não pode ser gasto em qualquer lugar, tem que ser para investimento, melhorias do maquinário ou do município, ele não pode estar colocando em qualquer lugar, gastando esse dinheiro. E a questão da retro, a gente pegou uma retro mês passado, que é por isso que essa está indo para leilão, chegou uma retro nova no município, né? A patrola é um convênio do governo federal, o município não vai precisar pagar nem R$1, né, nem dar contrapartida, é um recurso que o governo federal está mandando de graça para os municípios. E nós tivemos conversa com o deputado do Sul, que estava aqui em Rio do Campo na terça-feira. Ele me falou que tem possibilidade essa patrola chegar até final de outubro, né, Alva? Ele está entregando essa patrola, então ela já está garantida. E com certeza a outra patrola que ficou vai ser colocada para trabalhar com os agricultores. A gente conversa com o Rodrigo e foi um trabalho dele de campanha, onde ele se preocupa com os agricultores e é uma necessidade dos agricultores, e a gente vai estar com certeza brigando e trabalhando para que fique essa patrola para estar fazendo o serviço para os agricultores. Mas eu creio que mesmo 2 patrolas novas colocando para trabalhar no município, acho que é suficiente, né? Também esses valores, se for arrematado essa mercadoria, vai dar em torno de R$115 mil, pelo que eu estava olhando aqui. Se vier essas máquinas, os recursos podem até ser usados para compra de uma outra retro, né? Então é que a gente tem que se adiantando e vendendo essas coisas que realmente dá prejuízo, incomoda. É uma coisa que uma retro toda semana vai trabalhar, ela está sendo quebrada, então começa a somar e dá quase metade do valor de uma máquina nova. Então, se for leiloado esse valor, com esse recurso que está aqui, e vier essa patrola, com mais essa retro nova que chegou mês passado, pode se adquirir sim o valor de mais uma retro nova para estar colocando para trabalhar para os agricultores, ou até próprio uns carros, né, para transporte
de passageiros da saúde, que também realmente que esse carro já está quase na hora de trocar, tem alguns que estão começando a incomodar. Então vai ser vendido sucatas e com certeza ele vai estar colocando dinheiro aonde vai trazer benefício para a população. Eu sou então a favor do projeto, né? Coloca o projeto de lei de número 056/2013 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Vereador Dione contra. Vereador Adilson contra. Vereador Raimundo contra. Vereador Saquete se absteve do voto. Então são 4 votos contra 5, então o projeto é aprovado. 3 uma abstenção e 3 contrários. Com os parecidos sobrados das comissões permanentes, coloca o projeto de lei do número 075 em primeira discussão. Vereador Antônio Carlos. Esse projeto autoriza o pagamento do alto posto Fontanil. Presidente, eu sou a favor, vejo que não é muito bom, né? Mas nessa hora 12 mil reais talvez ajudava a administração, mas acho que a dívida boa, ela tem que ser paga. Com certeza que ele vendeu esse combustível, não foi empenhado na época, mas nosso assessor jurídico esteve analisando, né? Então acho que tem que se pagar, então eu sou a favor, porque também como comerciante acho que ele vendeu e até ele receber, né? Por favor. Continua a discussão. Vereador Beroni. Também tem a mesma posição. Eu acho que se a prefeitura está devendo, tem que ser pagado. Não importa se ficou da administração passada ou dessa. Acho que quem vendeu tem que estar recebendo também. E até porque estão sendo parcelados em 4 vezes, né? A gente sabe que esse dinheiro podia estar sendo investido agora quase 13 mil reais, né? Em óleo ou combustível, então fazia um bom serviço, né, para a população. Mas como estamos devendo, eu acho que temos que pagar. Eu acho que esse é o dever de cada um de nós. Continua a discussão. Vereador Dione. Só gostaria que o vereador Veroni deixasse bem claro que para nós, vereador de oposição, não interessa mandato anterior ou essa. Até agora eu não tive certeza se esse óleo foi gasto na administração anterior ou nessa. Então só esclarecesse, porque para nós não é vergonhoso. Se foi gastado, realmente foi a bem da população, né? Para mim não ficou claro realmente se a dívida é do ano passado ou é desse. E só me esclareça se você conhece. Não, gente, eu só disse que eu sou favorável ao projeto. Eu disse que estamos devendo, não importa se é dessa administração ou da passada, nós temos que pagar. Estou dizendo que eu sou a favor ao pagamento, não importando se é da passada ou dessa administração. Essa dívida é da gestão passada, inclusive até nas vésperas das eleições, né? Continua a discussão. Eu também sou favorável a esse projeto, porque eu acho que se faz dívida tem que pagar. Mas nem todo mundo cumpre com as palavras e com a razão. E com certeza essa dívida é uma dívida de 2012 aí, no final de agosto, quando começou a campanha, não sabemos onde foi de fato usado esse dinheiro, que na verdade a prefeitura trabalhou naquela época. Mas com certeza é uma dívida de 2012 que ficou para trás. É uma pena, quem diz o Alemão e o Veroni, quase 13 mil reais aí que podia ser investido hoje nas nossas estradas aí que faziam bem com certeza. Continua a discussão. Vereador Saquete. Também sou favorável. Eu até acho que se foi gasto, pode olhar nas estradas, qualquer estrada, se foi gasto óleo, foi puxado pedra, ou patroado, ou até feito serviço particular na época, mas pago. Então, eu sou favorável. Lembrando, vereador, que esse projeto aqui, então, o jurídico da prefeitura analisou, essas notinhas não estavam na prefeitura, né? Então o seu título também veio
viu a relação desse pagamento e não constava a nota. Então ele trouxe novamente, o jurídico analisou, mas os nobres vereadores têm direito de pedir vista ao projeto e está fazendo o requerimento das notas de combustível, né? Acho que ninguém está aqui para aprovar um projeto duvidoso, acho que vocês têm todo o direito de estar pedindo vista ao projeto e analisando e depois sim estar votando, né? Então fica a critério dos colegas vereadores. Continua a discussão. Coloca o projeto de lei de número 075 de 2013 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis às soluções permanentes, coloca o projeto de lei de número 076 em primeira discussão. Vereador Antônio Carlos. Esse projeto 76 é que declara em utilidade pública a associação dos agricultores do Tamanduá. Então eu fiz o projeto a pedido da família Flávio e da comunidade Tamanduá, vendo que eles faziam parte de uma associação que se considerava muito grande, que pega ASC, Caçador, Serrinha, essa região aí, e aí tinha umas máquinas agrícolas e aí então essas máquinas, muitos agricultores utilizando essas máquinas, e às vezes não chegava na hora certa, que às vezes algum agricultor quer ocupar ela para fazer esse trabalho. Então a gente deu a ideia, conversando com mais pessoas da comunidade aí, para que tivesse uma associação do Tamanduá. Então se vocês, colegas vereadores, conhecem a comunidade, conhecem as pessoas que ali moram, né? Tem bastante agricultores, pecuaristas aí, então pessoas sérias, gente honesta, trabalhadores. Então é muito importante ter uma associação aí, que eles possam amanhã depois estar adquirindo, né, compra de material, adubo, essas coisas, implemento agrícola, até mesmo a própria prefeitura, para poder repassar alguma máquina agrícola, tem que ser declarado em utilidade pública. Então, eu trago esse projeto aí a pedido do Flávio e da comunidade Tamanduá e peço que os companheiros aprovem. Continua a discussão, vereador Veroni. Bem, sou a favor do projeto. Até quero parabenizar aí a comunidade por ter se organizado e formar então a associação. Então, a gente sabe que as associações, elas trazem grande benefício para a comunidade, e onde vão estar buscando aí subvenções junto ao governo, reduzindo custo de compras com CNPJ, subsídios de impostos. Então, a gente é a favor também do projeto aí sabe que declarando de utilidade pública, ela tem mais força perante aí alguns projetos de subvenções ou está adquirindo recursos. Então a gente é a favor também, quero parabenizar a comunidade por ter se organizado e dentro de uma associação fica bem mais fácil trabalhar. Se cada um trabalhar individualmente, a gente sabe que é difícil, mas a partir do momento que forma um grupo, então, de repente aí conquista algum maquinário, alguma coisa que vai beneficiar todo o grupo, né? Uma pessoa só é difícil adquirir, mas um conjunto onde todos são beneficiados, então fica bem mais fácil. Então também sou a favor do projeto. Continua a discussão. Vereador Dione. Eu já deixo claro que sou favorável, Flávio. Eu só quero fazer uma ressalva aqui ao vereador Alemão e a todos nós, vereador. Em 2011 foi criado o Centraf, né, Zaneiro? Então eu tive a felicidade, naquele mês de outubro, eu tinha assumido como suplente vereador. Então ali o Zaneiro, na verdade, ele deu um banho de conhecimento da causa da organização, não dizendo que você é leigo no assunto, Alemão, só que aqui na justificativa fala que já entregou os documentos que provam que essa é legalizada. Eu acho sim, porque a partir de agora vai ter mais desmembramento das associações, né? Então é sempre bom que o estatuto também venha para nós, vereador, ler, saber o que nós estamos votando, se realmente qual é o interesse total das pessoas, porque onde vai ser, porque isso vai constar no estatuto. Então se eu estiver errado, me perdoe, mas eu acho que a gente pelo menos devia conhecer, ter tido aqui o estatuto que foi criado a associação, né? Porque o que é para a agricultura a gente realmente é favorável, né? Então eu cito aquela vez o Sintraf, então veio bem especificado e o vereador vota ciente totalmente daquilo que está votando. Então eu tenho certeza que
pessoas envolvidas aí são idôneas, mas é sempre bom a gente ser conhecedor da parte de documento da sucessão. Mas como eu vou ser favorável de qualquer forma, sim senhor. Vereador Burani, aqui, vereador John, no artigo 3º do projeto até está a Associação de Agricultores e Pecuaristas da localidade Tamanduá, conforme o termo constante em estatuto, tem por finalidade. Tem um que a gente leu, apresentou na realização de ações, convidados, apoio associados. Eu não vou ler novamente, tem uns 5 artigos ali, né? Então aqui já está especificado quais são as finalidades da associação, né? Que ela tem que estar aqui para a gente estar aprovando. Vereador Adilson. Também sou a favor desse projeto, porque eu vejo que o desenvolvimento de um município parte da organização dos agricultores se unirem, né, e montarem essas associações bem organizadas. A produção com certeza vai ser maior, né, o trabalho menos esforço, né, então acho que parte daí o desenvolvimento do município também. Continua a discussão. Vereador Cuco. Também sou favorável a esse projeto. Nós mesmo lá na comunidade da Serra do Mirador e Varadeira, nós tínhamos uma associação só. E era muito longe, muito difícil para nós conseguir buscar o maquinário, até marcar as reuniões uma vez. Nós conseguimos sim desmembrar e fazer 2 associações e está lá funcionando as 2. Com certeza vai ser um grande orgulho para a comunidade. Por isso sou favorável a esse projeto. Vereador Dani. Só voltando ao assunto que eu questionei, alemão, essa aqui é o que eu estava pedindo. Eu não estava falando, Veroni, dos artigos de lei do projeto, falando do estatuto da cooperativa. Então é isso aqui. Então a Pâmela agora se explicou porque não chegou na nossa mão, né? Mas como eu deixei aqui claro, falo, não é duvidando de ninguém, é só a gente querer uma perfeição e conhecimento daquilo que estão votando. Que eu sei que isso aí só vai engrandecer as famílias e o município de Rio do Campo. Então é só para a gente estar bem claro, não estava duvidando de ninguém, mas é um direito da gente conhecer a parte burocrática da associação. Mas está em mãos. Coloca o projeto de lei de número 076/2013 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei de número 077/2013 em primeira discussão. Então, esse projeto de lei de número 077, né, é um anúncio suplementa. Então, de R$35.000, né, ele vem para custear as despesas do gabinete, né, do transporte escolar do ensino superior, da frota da saúde e das unidades básicas de saúde, manutenção do pré-escolar e transporte de ensino fundamental. Né? Então, para suprir essas necessidades, ela sai da mesma secretaria. Às vezes, um recurso vinculado é só feito a transferência do valor. Então, ela sai R$500 do atendimento odontológico, R$500 de equipamentos para atenção básica, assistência farmacêutica básica, R$5.000, utilidade pública de telecomunicações, R$500, convênio com entidades governamentais e classistas, R$4.000, manutenção do ensino fundamental, R$17.000, adequar os UEF da Lei de Acessibilidade, R$5.000, e implantação de laboratórios de informática nas escolas, R$3.000. Então ele só faz o trabalho da mesma secretaria, só desvinculando o recurso. Coloca o projeto de lei de número 077/2013 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Senhor Presidente, sugiro que coloque em segunda discussão e votação os projetos 056/2013, 071/2013, 075/2013,
076 de 2013 e 77 de 2013. Coloco em discussão única a sugestão do senhor vereador Antônio Carlos Contesino de colocar-se os projetos de lei de número 071 de 2013, 056 de 2013, 075 de 2013, 076 de 2013, 077 de 2013 em segunda e última discussão e votação. Coloco a sugestão do senhor vereador Antônio Carlos Contesino em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 071 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 071 de 2013 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Coloco o projeto de lei de número 056 de 2013 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Vereador Saqueto absteve, vereador Raimundo contra, vereador Dione contra e vereador Dilson contra. Peguei a mão, pessoal, na hora da votação. Com a concordância, senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 075 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 075 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 076 de 2013 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 076 de 2013 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 077 de 2013 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 077 de 2013 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Nada mais a tratar, em nome de Deus declaro encerrada a 30ª sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2013.